Para começar o raciocínio, eu vou caracterizar o que são substâncias ácidas e básicas, começando pelos ácidos, que possuem o sabor azedo, que iniciam com hidrogênio, a letra H, e dentro disso podem ter duas classificações: os hidrácidos, que começam com hidrogênio, e os oxiácidos, que continuam começando com hidrogênio, porém agora terminam com oxigênio. Dentro da divisão existem os hidróxidos ionizáveis, que são divididos em 5. Os monoácidos, que são aqueles que possuem apenas um hidrógeno ionizável, os diácidos, que possuem 2, triácidos possuem 3, tetrácidos possuem 4 e poliácidos possuem 5 ou mais. Já para as bases ou os hidróxidos, também chamados de alcalinos, possuem o sabor adstringente e sempre terminam com OH, que é uma hidroxila. Por exemplo, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Um exemplo de algo ácido é o limão, e um exemplo de algo básico é a água sanitária. Anteriormente, eu citei que as substâncias ácidas sempre são azedas, como é o exemplo do limão, que você pode provar na sua casa, apenas experimentando já dá para perceber que o sabor é azedo. Porém, algumas outras substâncias, como por exemplo a água sanitária, não podem ser ingeridas. E para poder provar que essa substância é um básico, precisamos de outros meios. Para isso, nós precisamos de um indicador ácido básico, que é uma substância que mude de cor ao entrar em contato com um ácido ou base. Por exemplo, o suco do repolho roxo, que acaba mudando de cor dependendo da substância que entra em contato com ele. Existem alguns indicadores ácido-base que mudam de cor para diferentes substâncias que entram em contato com ele. Por exemplo, o alaranjado de metila, que para ácidos ele fica vermelho, para o neutro ele fica laranja e para o básico ele fica amarelo. Por outro lado, existem indicadores que mudam de cor apenas entrando em contato com um tipo específico. Por exemplo, a fenolftaleína, que muda de cor apenas quando encontra uma substância básica. Ele fica num tom rosado. Baseando-se nessas informações, podemos determinar a chamada escala de pH, que é uma tabela contendo números de 0 a 14, que quanto menor o número, mais ácida uma substância é, e quanto maior o número, mais básica ela é, sendo o 7 o meio, a neutralidade. Ainda falando sobre reações ácido-base, podemos citar a neutralização, que é quando um ácido e uma base são misturados para poder deixar a substância neutra, assim formando água e um sal. Exemplos do cotidiano são os antiácidos, as piscinas e a agricultura no geral. A química como um todo é muito interessante e muito importante, porém precisamos ter cuidados e criar medidas de segurança, pois muitas substâncias na química são perigosas, como por exemplo o manuseio de ácidos e bases concentrados. Precisamos sempre fazer o uso de EPIs, por exemplo, óculos e luvas, em laboratórios. E precisamos sempre evitar o contato direto com as substâncias. Por exemplo, em vez de você tentar buscar uma base forte para tentar combater a hiperacidez estomacal, é mais aconselhado uma base fraca que não vai alterar muito o pH do seu estômago, apenas fazer um pequeno ajuste. Um exemplo disso é o hidróxido de magnésio, que tem exatamente esse efeito de combater a hiperacidez estomacal.